Como eu disse para vocês em encontros passados, a UERJ ela também trabalha a redação, né? Esse ano vai ter uma pegada um pouco diferente, vai ser só uma prova e as questões objetivas de múltipla escolha, mais redação. E a prova de redação vai ser sobre o livro 1984. A ideia é a gente ler aos poucos, trazer breves passagens e discutir, tentar produzir algo, assim, tentar produzir. Eu ainda estou estudando algumas plataformas que facilitem o esquema de correção. Porque quando vocês me enviam a redação... Antigamente, né, quando eu tinha um contato presencial com os alunos, eles me enviavam as redações e aí eu comentava na prova, né, o jeito mais bonito, atraente, mais dinâmico. Só que quando vocês me enviam por foto, às vezes a foto dá ruim, eu não consigo entender, não dá para dar o comentário mais assertivo, mais certinho. Então, estou vendo algumas plataformas. Mas, por enquanto, eu quero que vocês escrevam numa folha de caderno, até 30 linhas, tá? Com uma leitura, caneta preta, preferencialmente caneta preta, com uma letra bem legível. Se for botar título centralizado e deixando claro que é sempre sobre o livro. A UERJ, desde 2019 até o ano que nós estamos aqui hoje, ela começou a cobrar algumas biografias, como eu já falei em alguns encontros. E aí eu aconselho vocês a darem uma olhada nos vestibulares passados, a partir de 2019, vestibular UERJ 2019. E vocês vão ver que ela tem um comportamento, pensando na área de redação, que é trazer uma breve passagem. Vocês chegaram a ver as provas? Viram, né? Vocês chegaram a ver? Leve passada. Eu não sei se, assim, faz muito tempo que eu não faço redação, né, nem dissertação, nem argumentativa. Eu achei um pouco os textos, não sei, um pouco complexos, mas, assim, com as palavras, tanto que eu estava aprendendo até com, como a gente chama, o pai dos burros, né? O discipulado para poder ajudar na situação. Então, vamos lá. A UERJ, o vestibular da UERJ, ele vai cobrar, ele não vai ter textos, né? A redação, ele não vai ter textos. O Enem tinha os textos motivadores ali, que eram matérias de jornais, que eram dados estatísticos, etc. Mas a UERJ ela vai ter uma passagem do livro. Você tem que entender o livro, conhecer o livro. Então, quando você estiver lá temperando sua carne, temperando frango, nem almocei ainda, gente. Temperando frango, lê uma folhada, passa uma página no ônibus, dá uma lida no ônibus. Então, ele vai pegar uma passagem e possivelmente essa passagem vai gerar uma pergunta. Eu vou mostrar aqui para vocês. Estão vendo minha tela, não estão? Estão vendo minha tela? Sim. Ótimo. Isso aqui, existe um site que vocês vão botar aqui, ó. Revista eletrônica. Eu não sei se foi apresentado para vocês. Eu acho que eu falei isso aqui. Revista eletrônica UERJ. Tá dando para ver. E aí vocês vão lá no Google. Vocês vão lá no Google, vão escrever Revista eletrônica UERJ. E aí vocês vão no primeiro, ó. Pá! Esse aqui é o site da revista eletrônica. Geralmente, algumas vezes, geralmente cai o site, fica congestionando, mas por enquanto está funcionando. Mas se vocês forem aqui, ó, em questões comentadas, vocês vão clicar nelas, vai ter o ano, o exame discursivo, o exame de qualificação e outro exame de qualificação. Como vocês bem sabem, a estrutura da UERJ, ela tem 2 exames de qualificação, né? Prevalece a maior nota. Só que para esse ano, por conta da pandemia, vai ter só um exame mais redação. Então, por exemplo, clicar aqui, se vocês quiserem estudar assim, por conta própria, rever alguma coisa, tentar fazer algumas questões. Vocês já abriram um arquivo? Eu abri isso aqui, ó. Eu fui em questões comentadas e fui em 2020, cliquei em exame de qualificação. E aí carregou essa página, que é o arquivo. E aqui tem justamente a prova que eu acho que eu até fiz essa prova. Justamente a prova. Aí vocês vão ver que tem um texto. Deixa eu dar uma ajeitar. Não precisam ler o texto não, tá, gente? Só para mostrar. Tem o texto. E aqui eu tenho a questão. Embaixo dela eu tenho, ó, a alternativa e o porquê de ser essa alternativa. Então, pode ser um método muito interessante para vocês estudarem.
Só tomar cuidado com uma coisa, que é o quê? Como eu falei para vocês, a UERJ, ela cobra bibliografias. Então, ela cobra bibliografias em 2 momentos. No exame de qualificação e do exame discursivo. Só que, eu estou sendo bem enfático aí para vocês não se perderem. Esse ano, a UERJ mudou a sua estrutura por conta da pandemia. Ou seja, vão ser 2 bibliografias que vocês vão ter que ler. Vocês estão tendo literatura? Ela está falando do livro? Não. Vocês não estão tendo literatura, gente? Tem a professora de língua portuguesa, professora Érica, só que ela ainda não retornou. Ela teve algum problema e não retornou ainda. Ah, então tá. Então eu espero, né? Eu espero que ela fale sobre o livro do Lima Barreto, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, sim, que é o outro livro. Vamos, né? Isso, exatamente. Então, em tempos normais, sem pandemia, sem vacina, qual era a regra? Era vocês fazerem a prova, 60 questões, e aí, se vocês forem descer aqui embaixo, está escrito texto base, vocês vão descer, texto base, está escrito texto base ainda. Está escrito texto base. Texto base, texto base, texto base, texto base. Calma que eu estou chegando, texto base. Linguagens. Estou na parte de linguagem, mas ainda vou descer. Linguagens, linguagens. Calma aí que isso vai fazer sentido já já. Podem achar que eu estou ficando maluco, mas não. Linguagens. Deixa eu soltar um negócio aqui. Para ter certeza de não. Ótimo, é isso mesmo. Vou subir aqui para a linguagem. Quando começa a linguagem, galera, nessa época, não lembro, mas vai aparecer já já, eu vou tocar. Era uma outra bibliografia. Então, a parte de literatura, ela entra dentro da área de linguagem. Então, era uma outra bibliografia. E a bibliografia, não lembro de 2020, mas se eu ler aqui, eu vou lembrar. Eu acho que era o soneto do Vinícius de Moraes. Ou seja, vai ter uma questão sobre o soneto. Então, nesse ano, vocês vão ter que ler 2 bibliografias. Do Lima Barreto, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, e 1984. 1984 é para quê? Esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele é para a parte de redação. Então, vocês têm que ter um domínio mínimo sobre a prova. Eu aconselho vocês a entrarem na revista eletrônica justamente para entender a dinâmica da prova, mas é ver a partir de 2019, de 2018 até 2019, porque são os mais recentes que adotaram esse novo escopo de cobrar bibliografia, porque na minha época não se cobrava bibliografia, entendeu? A gente não tinha que ler um livro necessariamente, depois que se passou a adotar esse tipo de dinâmica. Só que aí, se vocês quiserem entender como é que funciona a parte de redação nos outros anos, vocês não podem vir no exame de qualificação. Por quê? Vocês sabem por quê, né? Sabe? Não. Porque Vocês sabem como é que funciona? A bibliografia era outra, não? Isso também. Isso também. Mas a prova de redação, ela não vira no exame de qualificação, ela vira no exame discursivo. Então, vai aqui, questões comentadas. Qual foi? Já não tá carregando a parada, estava carregando. Ah, tá aqui, questão comentada. Exame discursivo. Cliquei aqui, ó. Pum! Está carregando. Perdoe minha internet, meus queridos. Aqui, possivelmente, vai abrir todos os exames discursivos de todas as áreas. Então, por exemplo, a Silvana quer fazer pedagogia. O exame discursivo está ligado ao curso dela, exemplo, tá? Mas esse ano não vai ter discursivo. Aí a primeira parte que aparece é a redação aqui. Foi Vidas Secas, livro maravilhoso. Maravilhoso esse livro. Um dos mais lindos da literatura brasileira é o Vidas Secas. Percebam que o aluno da época... isso eu tinha um miado de um gato, senti falta dos meus gatos, estou com saudade do meu gato. Percebam que na época, o candidato ou a candidata tinha que ter um conhecimento sobre o livro
do Graciliano Ramos, que é o Vidas Secas. Então, aqui, ó, tinha a parte, proposta de redação, e tinha a capa do livro, né? E tinha assim, Vidas Secas de Graciliano Ramos. O personagem Fabiano se submete voluntariamente a outros como o patrão e o soldado amarelo. E aí você, se você não tivesse lido, porra, mas quem é soldado amarelo? Quem é esse cara? Da onde ele veio? O que ele come? Ele respira? Você tem que ler o livro, parceiro. Se você não ler o livro, você morre afogado e já era. Com pensamentos e atitudes reveladoras de sua servidão voluntária, Fabiano vê a si mesmo como um bicho e não como um homem. Ou seja, ele traz aqui uma descrição do personagem que é o protagonista da obra, que é o Fabiano, né? O Fabiano, para quem não leu a obra, ele era uma pessoa, um homem pobre, que tinha uma família, que ficava à beira da miséria, assim, morria de fome. Ele era um pai de família, só que ele falava pouco, ele não se expressava muito. Então, qualquer pessoa que tinha uma linguagem ou uma posição social maior que a dele, para ele se inferiorizava, entendeu? Ele era um ser pequeno, subalterno. Então, Graciliano Ramos, o autor da obra, colocava esse personagem em uma certa posição de subalternidade, não colocava centro do debate. E aí, a prova da UERJ nesse ano traz essa dinâmica, traz essa proposta. Então, qual é a pegada aqui? Qual o perfil, para vocês não perderem a linha? Eu tenho a proposta de redação, eu tenho uma breve uma descrição do que eu vou falar, e embaixo, a partir da leitura do romance, escreva uma redação dissertativa argumentativa, é uma pegada que vocês já estão familiarizados, de 20 a 30 linhas e que discuta a seguinte questão. E aí vem sempre a questão, geralmente é interrogativa, entendeu? Você entendeu a obra, você leu a obra, você entendeu que Fabiano é um homem que vive à beira da miséria, que ele se vê como um ser inferior, até fala aqui, ó, como um bicho e não como um homem. Ou seja, há um traço de desumanização, entendeu? Ele não é digno de se portar como um homem. Homem, quando estou dizendo aqui, não é gênero, tá, gente? Espécie, ser humano. E aí traz a questão, sempre em negrito. O que leva pessoas em condições semelhantes à de Fabiano a se considerarem inferiores às demais? Seu texto deve atender a norma padrão da língua portuguesa, conter um título. Na UERJ é obrigatório o quê? O título, no Enem não. Isso é importante. A UERJ é obrigatório o título. O UERJ é obrigatório o título. Além de ser inteiramente escrito com caneta, sem apresentar qualquer identificação. E aí, o que vocês acharam desse escopo aqui? Você passou que o texto eu tenho que ser interrogativa na redação. Uma frase, o que é uma frase interrogativa? Que ela vem expressada como pergunta. O que vem expressado como interrogação, como interrogativa, qual é a expressão? É justamente o que vai te dar a chave para você escrever, que é isso aqui que eu estou selecionando na tela. O que leva pessoas em condições semelhantes de Fabiano a se considerarem inferiores às demais. Só que na prova que você vai fazer, não vai ter nada de Fabiano. Não vai ter. Quem é Fabiano? Não vai existir Fabiano. Vai existir o quê? 1984. Vai existir isso. Vai existir uma pergunta sobre esse livro. Vai existir uma interrogativa sobre esse livro. Vai ter uma passagem, entendeu? Vai ter essa passagem e vai ter uma interrogativa sobre esse livro. Vocês entenderam? Vocês entenderam? É Sim. assim que vai funcionar o ERJ. E aqui mais para baixo? Aqui acho que não tem, não. E aí vocês teriam 30 linhas para dissertar sobre isso, entendeu? Ah, tio Laerte, pode usar passagens do livro? Depende tudo depende na vida como você vai usar, entendeu? Tipo, pode comer um brigadeiro? A pessoa está de dieta. Pode comer um brigadeiro? Tudo depende de como ela vai usar, né? Concorda comigo? Se ela está de comer vários brigadeiros, vai quebrar a dieta. Então, aprecie com moderação. Eu já dizia as melhores cervejas. Então, dito isso, por isso que eu vou ser muito chato que vocês leiam o livro. Não adianta nada eu trazer a passagem se vocês não conhecem o livro. Então, o que eu vou propor? A aula terminaria 8 horas. Eu vou começar com a Bianca para ver se eu consigo dar aula amanhã aqui, se tem algum tempo. O que eu vou propor para vocês? Vocês até 8 horas me deem essa palavra. Me deem essa palavra. Silvana, apesar de você já ter lido, desculpa, tá?
mas releia as 10 páginas iniciais do livro. Pode ser assim? Sim. Beleza? Sim. Cada vez que vocês não leem um livro, a gente pode, vocês tentem ler tudo, é difícil, tá? Mas leem só essas 10 páginas. A gente combina assim. Por quê? Eu tenho um tema aqui, mas o tema é uma passagem que vocês nem leram as páginas iniciais e não vai fazer sentido para vocês, entendeu? Então, eu preciso que vocês leiam esses 10, até 8 horas. Tipo, nem ler 10 páginas, lê até 8 horas. E aí, semana que vem, eu vou tentar pegar um tempo numa terça-feira, apesar de ser difícil. Eu trago 3 temas, 3 outros temas, e a gente fala sobre essas 10 páginas iniciais. Pode? Combinado, galera? Combinado. Ou vocês acham melhor dar o tema, mesmo sem vocês terem lido o livro? Não, ter um conhecimento do livro, realmente. Para entender do que se está se falando. Exatamente. Vocês vão ter aula depois de mim? Não. Beleza. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Todo mundo consegue abrir só a primeira página? Sim. Tá aí todo mundo, Silvana? É a lição de violão. Isso é o... Essa? Não. É página... 1984. 1984, isso. Acho que ela está pegando... Tá. Tá, peraí. É que o Lima Barreto, eu tenho o livro físico, agora o outro eu tenho que ver na internet, o 1984. E o tablet agora eu olhei, está descarregado, não vou conseguir abrir. Então, qualquer coisa eu leio para vocês, tá? Se tiver muito ruim, se falar, você lê muito mal. Meu Deus do céu, para de ler, tá horrível a tua voz, tá? Eu posso ler e te acompanhar junto aqui. Beleza? Eu vou ler só uma página, né? Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 13 horas. Wilson Smith, queixo enfiado no peito, no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele. O vestíbulo cheirava a repolho cozido e a velhos capachos de pano traçado. Numa das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados. Estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de 1 metro de largura. Um rosto de um homem, de uns 45 anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis. O Wilson avançava para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse. E agora, a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar de Houston, com seus 39 anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito. Percebam, gente, percebam. Aqui eu tenho a primeira página, esse momento que eu li. Desculpa se eu li mal, gente. Desculpa. Mas esse momento inicial, eu tenho só a descrição do cenário, né? Só uma descrição mostrando, eu tenho até uma simulação de odor, né? Quando ele fala assim, o vestíbulo cheirava repolho cozido. Então já é uma convidativa para o leitor, mas cheiro de repolho cozido, é um cheiro desagradável. Mas eu chamo a atenção para uma coisa aqui, a Semana do Ódio. Entendeu? Então eu convido vocês, por que essa Semana do Ódio, e ela está escrita no meu livro, não sei se vocês conseguiram acompanhar, com letra maiúscula. Semana do Ódio. O S está maiúsculo e o O também, ou seja, é o nome do evento, é um substantivo próprio, é o nome do evento. Então o que é essa Semana do Ódio? Se a gente colocar nos tempos de hoje, o que seria uma Semana do Ódio? O que seria uma Semana do Ódio para vocês? A live do Bolsonaro. Talvez uma coisa semelhante, assim, um discurso de ódio. Então, perceba que isso aqui é uma espécie, para vocês entenderem a dinâmica do livro, que é uma dinâmica um pouco autoritária. O que é uma ação? Vocês conhecem o que é uma ação autoritária, né? Sim. É uma ação com uma certa tendência violenta. Então, percebam como a UERJ ela tem uma tara, uma certa paixão de convidar você
a tentar comparar uma obra que foi escrita... É porque essa edição é muito recente. Eu não lembro quando é que essa obra foi escrita. Foi escrito em 1948. 1984. Então. Foi escrito em 1948 e publicado 48. Não, Isso. em 49. Isso. Não, na década... Foi no século XX. Um romance publicado no século XX. Mas tu vê que no século XXI ainda temos, possivelmente, esse discurso autoritário, uma semana do ódio. Então, o Wes vai convidar justamente você para tentar traçar paralelos, semelhanças, e você discorrer sobre isso num texto dissertativo argumentativo. Então, nas 10 páginas, tenta entender o que é essa semana do ódio. Ele é o gatilho inicial. A comparação também pode ser o BBB, né, Laerte? Como é muito comentado. Diz aí para mim, por quê? Em relação às falas, à representatividade que muitos viram que é pregado, mas não é feito, a discriminação também muito forte, que ficou parada, né? Vocês sabiam que o Big Brother, ele não é brasileiro, tá, gente? Big Brother é um programa norte-americano. A Rede Globo tem o hábito de comprar muito, tipo The Voice, né? Esse The Voice mais sensacional, acho lindo. Vários sambas bons. Mas sabia que o Big Brother ele foi espelhado justamente no George Orwell? Sabia? Agora, o porquê, eu não vou contar, vocês têm que ler o livro, entendeu? Sim, eu já sabia. Tá. Já sabia? Então, tentem entender, mas é uma coisa que a Iris trouxe, interessante, né? Semana do ódio, a gente pegar a palavra do ódio. Eu estou acompanhando o BBB, assim, tipo, estou de bobeira jantando, fazendo minha janta, papai, eu estou acompanhando o BBB. Mas pense comigo o seguinte, a rede social, por si só, ela é um campo muito de fácil propagação desse discurso do ódio, né? Por exemplo, nego de, eu era um participante que eu detestava, mas aí o que está os comportamentos sociais que estão por trás disso, junto à internet, ameaçar o cara de morte, ameaçar a família, já chega num outro ponto de narrativa, um pouco perigosa, né? Um pouco violenta, um pouco dura, opressiva, afetou até a estrutura familiar dele. Então, quando se debruça com isso, né? O que é o ódio? Então, esse livro é justamente é quase que um cenário, ele é ficcional, ele é distópico, ou seja, ele passa fora. O que é um filme? Você sabe o que é distopia? Vocês sabem o que é distopia? Utopia como se diz. A utopia é um ideal que a gente traça, né? A distopia exatamente. Ai, meu notebook está descarregando, meu Deus. Fala, continua, estou te ouvindo. A distopia... é o teu que está descarregando, né? Eu pensei que era o meu telefone. Mas, enfim, a distopia é exatamente isso. É você não ter um ideal, né? Não ter um parâmetro, não ter um... a palavra me fugiu. Não ter um... Não é só um ideal, é uma palavra... Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Eu vou abrir aqui o dicionário, né? Com certeza, não sei se vocês são fãs de filme, mas já deve ter visto algum filme semelhante. Eu tenho aqui o dicionário, distopia. Comumente definido como oposto de utopia, a etimologia da palavra nos recorda utopia, que foi inventada saindo do século XIX, sua origem é grega e é resultado da união de ou não, ou com top, lugar. O significado exato seria, então, lugar nenhum. Porém, se autor, distopia, aqui o conceito que me interessa. Distopia, porém, é a união de mal, ruim, lugar, ou reflete o conceito pelo contrário. Espera aí, eu estou querendo um conceito mais... O cara começa... Eu quero abrir o dicionário. A internet, ela... Conceito, utopia, dicionário. Gente, a utopia, ela... Aqui. Essa aqui mesmo, quero essa aqui. Demonstração hipotética de uma sociedade futura definida por circunstâncias de vida intoleráveis, que busca analisar de maneira crítica as características da sociedade atual, além de ridicularizar utopias, chamando a atenção para os seus males. Além disso, galera, a distopia também tem uma tendência a ter um sistema
autoritário. Então, se vocês viram Jogos Vorazes, por exemplo, Jogos Vorazes é um exemplo claro de distopia. Assim, tinha vários distritos e alguns tinham certos privilégios, etc. Será que a gente vai ver isso aqui? Então, por tudo isso, está vendo como é bom vocês lerem esse livro? Então, eu vou passar esses 10 minutos. Tentem entender o que é essa ideia de Semana do Ódio e a gente discorre isso na próxima aula. Eu vou fazer uma pipoca e convido com vocês, tá bom? Tá bom. Fechou? Gente, é para vocês lerem, pelo amor de Deus. Ah, sim. E aí, Realmente pessoal? eu não li porque antes, querendo fazer, né, as dissertações das redações mais Não, você fez bem, Iris. tentativa. Você fez bem, Iris. O que você pode fazer é estudar dissertativa argumentativa. Tenta estudar agora, tem dissertativa argumentativa e nem o ERG. Tem que estudar isso, pode ajudar também. Mas é dissertativa argumentativa, não é só dissertativo não, entendeu? Foi, galera? Uhum. Oi. Fechou? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma insegurança? Algum medo? Alguma coisa que eu possa melhorar? Alguma coisa que eu possa melhorar que está ruim? Vocês podem falar. Eu nunca fiz uma redação a partir de um livro, então, assim, eu estava muito ansiosa para ver. Uma primeira dúvida que eu tinha era em relação ao título, né? Que você disse que na UERJ tem que ter um título. Exatamente. E eu acho que, assim, essa escolha que você fez da gente conversar sobre 10 páginas, ver o que a gente acha, está sendo bacana. Até porque eu já li e o Lima Barreto também, e tá os dois, assim, bem recentes na minha cabeça. Como até maio, eu fiz uma contagem, né, de 10 livros, 10 páginas, e aí 15, 20, que vai dar para ler metade do livro, boa parte do livro, entendeu? Então, eu fiz uma contagem, que essa contagem deu certo. Então, façam isso, tá, galera? Fechado assim? Leiam, façam um cafezinho. Se tiver muito barulho, ainda se vocês são mães de família, etc. Leiam no seu momento, beleza? Beijão, gente. Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Obrigada, professor. Tchau, tchau.